Como treinar gafieira sozinho de maneira inteligente? Nenhum treino vai funcionar se ele for feito de forma impulsiva. A nossa ideia aqui dessa aula, e essa aula é uma das mais importantes da plataforma, a gente vai ficar, inclusive, sentado o tempo todo, a gente não vai treinar, de fato, mas essa aula ela vem antes, que é como organizar seus treinos. Então, nossa ideia principal sobre essa aula é que a gente saiba o que fazer, né? Pelo menos ter um mínimo ali de método para a gente conseguir organizar bem esse momento, ou com a gente mesmo, ou com o nosso par. Sim. Certo? Então não adianta você ter um monte de vídeo salvo, ter muito repertório ali, mas se você não consegue otimizar esse lugar, né? Sim. Então, basicamente, a gente vai trazer aqui uma organização mínima, onde a gente consiga sempre passar por um ciclo muito parecido, mas que a gente consiga alternar nos assuntos, nos conteúdos. Então, eu vou trazer aqui uma estrutura que a gente costuma usar para poder partir de certos pontos. Então, primeiro, a gente tem essa parte de aquecimento e mobilidade, né? Às vezes a gente não dá a importância devida a essa parte, mas às vezes o que a gente não tem na dança é fruto de um encurtamento, é fruto de uma falta de preparo físico, é fruto de não preparar seu corpo, não deixá-lo disponível para dançar. Então, essa parte ela é super, super importante, a gente não pode deixar de falar e também não pode deixar de fazer. Sim, principalmente porque a gente tem muitas das vezes uma rotina, né, de trabalho, uma rotina onde a gente fica por muito tempo sentado, por muito tempo sem fazer uma atividade. Então, quando você vai dançar, né, você precisa preparar o seu corpo, você deixar ele disponível para isso, né? Então, às vezes a gente fica muito tempo na mesma posição. Logicamente que quando a gente for dançar, o nosso corpo vai estar difícil, você vai fazer uma coisa que às vezes vai ser simples se você tiver feito a mobilidade, mas ela pode se tornar difícil e até te lesionar porque você não preparou o corpo. E aí a gente vai partir para o segundo ponto, que é a base, logo depois do aquecimento da mobilidade. E nesse momento a gente vai começar a trabalhar aquilo que a gente quer começar a trazer mais para o nosso corpo. Então, por exemplo, vou trazer fundamentos de corpo, né? Para esse exemplo. A gente pode começar a pensar numa rotação, a gente pode começar a pensar numa torção, a gente pode começar a pensar numa transferência de peso, num pivô, que são as técnicas ali onde a gente vai tender a repetir bastante. E a gente pode se concentrar nessas técnicas para o corpo ir se preparando, para o corpo ir ganhando essa inteligência, não somente aplicando no movimento, mas por enquanto só aquilo. Então, por exemplo, quero torcer, vou criar aqui essa mobilidade. Ou então não, eu quero começar a trabalhar no corporal quando eu começo a quebrar as linhas. Ou então não, eu quero fazer uma transferência de peso completa ou meio peso, transferência completa, depende muito do que vai vir depois. Quando a gente passou por essa parte da base, aí a gente vai começar a trazer repertório. Então, eu vou começar a aplicar o que a gente estava fazendo de base no repertório que eu quero trazer. Sim, então isso já é o terceiro ponto, né? Isso. Então a gente começou com aquecimento e mobilidade, depois a gente trouxe as bases e agora a gente está trazendo um repertório, não é isso? Isso. Então, por exemplo, se eu peguei para trabalhar uma transferência de peso e eu quero trabalhar caidinha, eu vou pegar a caidinha e a caidinha ela me demanda uma transferência de peso completa. E aí também eu tenho a saída lateral, que ela me demanda uma transferência de peso até a metade. E aí eu posso alternar entre essas duas coisas e começar a perceber no meu corpo qual a diferença entre essas duas coisas. Ou eu quero pegar um S para trabalhar. Eu vou começar trabalhando por pivô e aí depois eu vou começar a pegar de fato o S para fazer. E aí a gente vai aplicando a base que a gente trabalhou, corporal, no repertório que a gente também queria trabalhar. Aí vamos para a quarta parte do treino. Essa rotina curta, né? Eu vou pegar uma sequência, eu vou trabalhar em cima de alguma repetição desse movimento que eu estava fazendo. Então, eu estou fazendo um S e eu quero fazer então S para frente e S para trás. Ou eu comecei fazendo S e também vou entrar no trocadilho. Ou eu vou fazer uma saída em S e vou partir para alguma coisa.
coisas que continuem me demandando ali o pivô, mas eu já vou criar ali uma lógica de dança aplicada mesmo ali às sequências que a gente costuma trabalhar. Daí a gente vai partir para a quinta parte, que é a parte do refinamento. Esse refinamento ele tem a ver com uma propriocepção. Então, eu estou fazendo o movimento, estou começando a me observar e nessa observação interna eu posso começar a pensar em ajustes e eu também posso ter uma outra coisa externa que é a gravação, né? Se eu estou treinando sozinha ou se... Aí, nesse caso, seria o professor, né? Como eu substituo o professor? Com a gravação. Então, eu vou ter também esse olhar meu próprio, só que de fora. Então, eu preparo a câmera ali para poder gravar, para olhar o que eu estava fazendo. E aí, eu vou ter essa parte aí do momento de olhar a gravação e começar a fazer análise sobre a forma como eu estou executando aquele movimento. E aí, por fim, a sexta parte é uma parte de análise, né? Assim como eu gravei, eu começo a observar, anoto, reflito, como eu achar melhor, e a gente encerra por aqui. E aí repara que esse ciclo, né, de treino, ele pode durar 10, 12 minutos, mas ele também pode durar 40 minutos. Então, se você tiver 40 minutos, ótimo. Mas o mais importante é que você tenha esse período ali de forma constante. E aí, com isso, eu vou trazer 3 regras que pra gente são super importantes da gente ter em mente. A primeira é exatamente sobre essa coisa do período de treino. Às vezes a gente quer dedicar um grande espaço de tempo do nosso dia para um treino. Só que isso vai tender a ser cada vez menos possível, né? Vamos dizer que às vezes a gente tem um dia muito enrolado ou a gente tem uma dinâmica de trabalho que ela é muito pesada e às vezes sobra pouco tempo. E aí quando a gente olha aqueles 10 minutinhos, aquele intervalinho, a gente não olha para ele com valor. Mas para a gente faz mais sentido que você mantenha um treino regular de 10, 15 minutos do que você, eventualmente, uma vez por mês, uma vez a cada bimestre, parar para treinar por 1 hora. Mas essa 1 hora, se você consegue distribuir 10 minutinhos por dia, isso vai tender a ser mais frequente, você vai tender a criar mais intimidade com esse momento do treino, com o seu corpo, com você mesma, com esse encontro, do que essa coisa super espaçada. Regra 2, a ideia de treinar filmando, né? A gente treina e filma e isso tem a ver com análise, né? A gente vai ter mais ali uma forma da gente se observar. Então, além da propriocepção, né, eu tenho essa percepção de mim mesma enquanto eu estou dançando. Isso a gente vai adquirindo, a gente vai percebendo. Então, a gente diz, eu acho que eu tô tensa. Isso é questão de propriocepção. Às vezes eu tô travando algum movimento que não precisaria fazer. É só uma questão de você organizar seu corpo. Isso às vezes tem a ver com propriocepção. E aí, quando eu gravo, eu também, se eu não percebi ainda, a câmera ela vai ser uma grande aliada para isso. Sim, ou até mesmo quando você está vendo o seu vídeo, né, e você acabou de dançar, aí você fala assim, poxa, eu coloquei muita energia, aí eu vou ver o vídeo, parece que a gente não está com tanta energia, né, isso acontece muito. Então, acho que você saber como ajustar isso, você ter essa referência vai te ajudar muito nos seus treinos, principalmente para você desenvolver ali uma relação de evolução. Sim. Né? E aí a câmera, às vezes também, como o Robin está falando, né? A gente tem percepções internas e externas de formas muito diferentes. E a câmera, ela tá aqui para ajudar, né? Então, às vezes a gente olha para gravação como uma coisa assim, meu Deus, tá horrível, não sei o quê. A gente sempre vai ter uma expectativa maior, né? Sobre aquilo que a gente está vendo. Até porque o olho está treinado, né? O olho passa no Instagram, vê tal pessoa dançando, um monte de gente muito perfeita dançando. E quando a gente vai olhar o nosso próprio vídeo, a gente fica com aquele baque, né? Então, é legal a gente olhar como uma forma de análise mesmo e não é uma coisa que necessariamente você precisa postar. É uma coisa para você olhar com mais tranquilidade, né? Com mais paz. Porque, às vezes,
essa autopercepção, ela vai tendendo a ter muita demanda, né? A gente vai tentando, vai criando muita expectativa sobre isso. E, às vezes, é legal a gente olhar isso com mais tranquilidade, tipo, como uma ferramenta de análise mesmo. Sim, e aí eu vou até abrir aqui para vocês que se vocês olharem a minha galeria do meu celular, eles vão ter vídeos que muitas das vezes eu não postei, porque eu escolhi uma parte, né, que vai ser instagramável para eu postar na internet. Mas isso não quer dizer que eu sempre dancei daquela forma. Não. Tem um processo, né? E tá tudo bem, né? Então esses vídeos servem para a gente ver o nosso processo e, ao mesmo tempo, a gente conseguir ter ali como ter um grau comparativo, né? Eu comecei aqui e hoje eu tô aqui. Então você começa a ter uma análise, né? E eu vou até além sobre isso do vídeo, porque o vídeo que eu estou olhando agora, eu vou ser muito mais criteriosa com um vídeo que eu vou olhar que já passou, sei lá, 1 ano, 2 meses, 3 anos. Eu vou olhar para aquele vídeo com muito menos julgamento, né? Eu vou falar, pô, por que eu não postei esse vídeo? Esse vídeo estava muito legal. Mas hoje, como eu estou fazendo hoje, a minha cobrança ela é muito maior agora. E a sensação do hoje, né? Você tá com a sensação, não só com o visual. Sim. Né? E por fim, a terceira regra é algo pra gente sempre martelar na cabeça, nunca esquecer, que é base vem antes de variação. Então a gente sempre quer ir para o passo avançado, a gente quer fazer o floreio, a gente quer pegar as coisas mais desafiadoras. Mas o que vai tornar essas variações desafiadoras possíveis é você ter estruturado bem a sua base. Então, a gente vai ter alguma evolução em cima da base, a gente vai trabalhar em cima de alguma sequência, a gente vai trabalhar em cima de alguma coisa que se estrutura a partir de uma base, é até a estrutura do próprio treino, mas a gente precisa não deixar de passar pela base, porque é isso que vai começar a trazer a gente mais tranquilidade para poder fazer as coisas mais difíceis. Coisas complexas são apenas uma junção de coisas simples. Sim, então, ó, confia no professor, acredita na gente, né? É verdade. Então, se a gente for pensar nesses 10 a 12 minutos, que são, vamos dizer assim, o mínimo viável, eu colocaria pra gente fazer aquecimento e mobilidade por uns 2 minutos, basicamente. Meia música, uma música. Depois, a gente vai trabalhar a base do dia em mais 3 minutos. Então, vai ser ali mais uma música. Vou pegar mais 3 minutos para a gente poder fazer aquela coisa seguinte, né? Então, eu peguei uma base ali e eu vou, por exemplo, peguei o quadrado e eu vou começar a fazer esse quadrado para direções diferentes e vou conseguir ali manter a minha transferência de peso tranquila, eu vou finalizar minha pisada. E aí depois, de repente, eu posso trabalhar em algum floreio, né? Nessa música seguinte, nessa parte 3, eu vou trabalhar em algum floreio em cima disso, né? E aí eu vou passar depois para a rotina seguinte, que vai ser essa aplicação numa sequência e a gravação. E aí, após isso, a gente vai analisar, né? A gente analisa, reflete, anota o que precisar e tapado. Uma coisa importante aqui sobre a gravação é você tentar manter a câmera basicamente ali na altura do seu peito, para quando você tiver um treino, para quando você observar, você não vê nem de baixo demais nem de cima demais. Às vezes a gente acaba usando, né, porque tem pouco espaço, mas ali na altura do peito, mais ou menos, isso tende a ser uma visão geral, né, do seu corpo e você não fica desproporcional de ponto nenhum. E aí essa análise, como é que a gente faz? A gente pode partir de alguns parâmetros, né? Para que isso consiga ser mais simples de você observar. Esse olhar do checkpoint, vamos dizer que seja o olhar treinado do professor. Mas, se você começa a ter alguma rotina e se você começa a observar bem aquilo que os treinos estão propondo e você começa a se observar, talvez o seu olhar também vá começar a ficar mais treinado. Isso é um trabalho que a gente desenvolve de anos, né? A gente fala que quando a gente dá uma aula particular, por exemplo, a gente consegue ter aquele raio-x, né? Mas isso é o olhar treinado.
Então, lógico que a avaliação do professor é importante, mas essa autoavaliação ela também é muito importante, porque a gente vai tendo uma observação própria e a gente vai também encontrando o que a gente quer fazer também, né? O que a gente gosta mais, o que me agrada mais, o que me agrada menos. E isso vai fazendo muita diferença, porque é o seu gosto, né? A sua forma de ver o mundo, a sua forma de se ver. Isso vai também trazendo coisas muito interessantes. Sim, vai te dando muito mais autonomia também, né? Então, alguns parâmetros para a gente tomar de exemplo. Transferência de peso. Às vezes a gente vai conseguir observar pela câmera que a gente não está transferindo bem o peso ou que a gente está transferindo, mas aí a gente está desalinhando o quadril, por exemplo, né? O próprio alinhamento corporal. Então, quando a gente vai deslocar e a gente fala daquela linha vertical, né? Para a gente conseguir sustentar ela, a não ser que você queira quebrar essa linha vertical de uma forma consciente, né? E observar isso, né? Então, toda vez que eu tô andando, eu tô jogando muito a bacia para frente. Talvez isso seja uma coisa pra gente olhar, e aí é um parâmetro do alinhamento, né? A outra coisa é sobre a disponibilidade corporal, né? Eu tô andando, eu tô rígida, eu tô travando muito, eu tô compensando alguma coisa na parte superior, e aí essa mobilidade, né? Essa disponibilidade corporal, a gente também consegue observar olhando um vídeo. E a outra coisa é sobre, né, pulsação, são os outros pontos ali que a gente vai buscando dentro de qualidade, né, do samba. Quero transferir meu peso, eu tô travada aqui ou eu tô dando aquele balanço, aquela molinha, né, e por aí vai. Pra gente finalizar, para conseguir colocar em prática, eu quero convidar você a escolher uma base, a escolher uma variação que talvez você queira treinar. Não precisa, quando eu falo de variação, não precisa ser um floreio necessariamente, mas eu quero fazer esse movimento de uma forma circular. Eu quero fazer esse movimento mudando a direção. Mudando a direção, ou em deslocamento. Enfim, a gente pode ter algumas outras formas de variação que não sejam necessariamente floreio. E também pode ser floreio. E aí eu quero escolher uma base, quero escolher essa variação ou essa repetição de coisas, e aí eu vou organizar isso dentro dessa estrutura de treino. Mobilidade, aquecimento, base, variação, rotina, treino ali, onde a gente aplica essa coisa, e análise. E aí, quando a gente finalizar o treino, a gente vai gravar e a gente vai refletir sobre o que rolou e o que não rolou, como você gostaria, o que você observou desse vídeo. Isso vai ser um treino para você também ter essa percepção de você mesmo. Beleza? Então, essa aula é mais ou menos uma estrutura aqui, um roteiro de como você poderia treinar sozinha para que isso seja uma coisa onde você consiga ter parâmetros para perceber que você está evoluindo, lugares onde você consegue observar a sua evolução, você tem atividades, de fato, você não vai ficar, tipo, colocar uma música e ficar dançando e não saber mais o que fazer. É basicamente a forma como a gente gosta de organizar os nossos treinos. E é isso, espero que vocês aproveitem. É isso aí, vamos que vamos.